E como moderadora deste painel, convido ao palco, então, a senhora Liliane Denise Miranda Menezes, do Instituto Mineiro de Agropecuária. Bem-vinda, Liliane. Vamos às suas considerações iniciais, por favor. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né, é um momento de mais conhecimento, imersão. Vocês estão vendo que a gente escolheu muito a dedo cada tema que está sendo apresentado aqui, né, e sempre com muita inovação. Então, hoje, agora, nesse painel, não vai ser diferente, né? Nós trouxemos aqui 3 pesquisadores de ponta, dentro da área de tecnologia, né, de alimentos, e nós vamos tratar de alguns temas que eu acho que alguns de vocês nunca ouviram falar, né? Por exemplo, tecnologia de encapsulamento, liberação de compostos para impedir propagação de patógenos nas embalagens, alguns bioativos, ou seja, eu não vou dar spoiler, né? Porque aqui nós temos 3 palestrantes magníficos, vocês vão ficar realmente muito encantados com a qualidade deles. Então, espero que todos aproveitem da mesma forma que nós escolhemos com muito carinho e chamamos, e já agradeço de antemão a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Liliane. Peço, por gentileza, que retorne ao assento da plateia. Então, vamos à primeira apresentação deste painel, cujo tema será Tecnologias Emergentes para o Controle de Patógenos em Alimentos. Convido ao palco, então, o senhor Ramon da Silva Rocha. Ele é professor, pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Muito bem-vindo, Ramon. Uma ótima apresentação para você. Passador. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu só me localizar aqui para cronometrar, porque senão, como o professor fala muito, eu posso acabar passando do tempo, né? Bom, então, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Como a Liliane comentou, né, a gente hoje vai abordar sobre algumas tecnologias que talvez vocês ainda não tenham tido conhecimento prévio. A Liliane comentou sobre encapsulação, e eu vou falar de coisas que talvez sejam piores, no sentido de que, com certeza, vocês talvez não tenham escutado ainda, né? Então, alguns nomes, como plasma frio, aquecimento ômico e tudo mais, que são realmente tecnologias que eu vou explicar ao longo da apresentação, que não têm o objetivo de substituir as tecnologias que já existam, mas sim de servirem como complementos para que essas tecnologias, então, possam atuar de forma mais eficiente na indústria e também na indústria de alimentos. Bom, quero começar a minha apresentação, e aqui eu não vou nem chamar isso de uma palestra, nem de uma aula, vai ser uma conversa, né? Então, assim, vocês vão perceber que ao longo eu também vou tentar entender exatamente qual que é o público aqui, para saber exatamente o melhor caminho que eu posso seguir com a minha fala, tá bom? Eu já queria começar com essa reflexão, e queria que vocês pensassem aí, dentro da realidade de cada um de vocês. Que é, se existisse um mundo onde o calor não fosse suficiente para eliminar ou matar micro-organismos em alimentos, o que seria, né? Como seria esse universo? E aí, para algumas pessoas, isso pode parecer algo, o fim do mundo, talvez, para outras, uma oportunidade de inovação, né? Mas vocês vão entender que, ao final dessa palestra, eu quero que a gente faça, então, novamente essa reflexão, para ver se vocês tiveram ou não uma mudança na percepção com relação a isso. Tudo bem? Então vamos seguir. Aí agora aqui eu já queria conhecer um pouco vocês no sentido de perguntar aqui dentro desse público, só para eu entender, quem aqui é de indústria? Quem trabalha com indústria aqui? Ok, algumas pessoas. Meio acadêmico? Bem menos pessoas. Meus alunos, obviamente, que levantaram a mão. Regulatório? Ok. Esqueci de algum? Não, né? Do que eu esqueci? Laboratório, claro. Nossa, bastante. 95% de laboratório. Que legal. Bom, então,
vocês, né? Acho que talvez o pessoal de indústria, possivelmente, talvez tenha já escutado sobre algum desses temas que eu vou falar aqui. Quem já escutou esse termo, tecnologias emergentes no processamento de alimentos? Ok, eu vou assumir que 50%. Quem não? E quem não acha nada, que não levantou a mão? Bom, então legal, assim, eu vi que algumas pessoas não escutaram ainda, né? Então vai ser uma excelente oportunidade para introduzir para vocês esses conceitos, e também para quem conhece vai ser também uma ótima oportunidade para a gente poder debater e eu entender também o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Bom, então, vamos lá. Quando eu falo de tecnologias emergentes no processamento de alimentos, existem várias definições. Então, vários artigos eles vão falar várias definições diferentes, né? Que basicamente são tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, e existe uma definição que tecnologias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos 10 anos. Mas isso já caiu por terra porque tem tecnologia que a gente estuda já há 20, 30 anos e ainda assim são consideradas emergentes. Mas basicamente, novas tecnologias com o objetivo de você garantir a segurança do alimento, saudabilidade, qualidade e funcionalidade, sem que você gere prejuízos ou consiga minimizar da melhor maneira os prejuízos para a matriz alimentícia, né? E dentro desse grupo de tecnologias emergentes, a gente pode dividi-las aí em tecnologias térmicas e tecnologias não térmicas, tá? Existe um consenso que, se eu falo de tecnologias emergentes, automaticamente eu entendo que são tecnologias que não elevam a temperatura. Isso é mentira, porque existem tecnologias que também precisam do calor para funcionar, mas vocês vão entender que o calor não é o único meio que essas tecnologias têm para que gere o efeito desejado no alimento. Tudo bem até aqui? Ao longo da apresentação eu coloquei alguns QR Codes que são, como eu sou do meio acadêmico, científico, então vocês conseguem já ir direto para alguns artigos que apresentam esses dados que eu vou conversar com vocês. Tudo bem? E eu vou... são, Liliane, 20 minutos, né? 20, ok. Então vamos lá. Isso aqui é um artigo que eu publiquei junto com o meu grupo de pesquisa em 2023, se eu não me engano. É uma revisão bibliométrica, e é um termo que talvez alguns de vocês não conheçam, mas basicamente a gente faz uma análise de tudo que é produzido na literatura nos últimos anos. E a gente tenta interpretar de que forma isso tem um efeito real no nosso dia a dia, né, no nosso cenário atual. E a gente fez uma pesquisa para entender de que forma as tecnologias emergentes vêm sendo estudadas ao longo... a gente fez aí, no caso, o período de 2010 a 2022, então de que forma, que pé estamos atualmente com o uso dessas novas tecnologias. E aí, só para vocês entenderem, a gente analisou ao todo 163 artigos científicos, então foi realmente bastante coisa. E um cenário muito interessante foi que, como vocês observam lá na parte superior, naquele círculo vermelho, não sei se dá para ler porque está pequeno, mas a gente tem ali incluso entre os países que mais estudam as tecnologias emergentes o Brasil, junto com Índia, China, Estados Unidos e Turquia, por exemplo. O que isso mostra para a gente? Não é somente uma alta produtividade científica, mas é também uma necessidade que a gente enxerga e um campo que a gente enxerga como uma possibilidade de estender mais estudos e aplicar esses estudos, tanto a nível científico, acadêmico, quanto a nível também industrial, obviamente, porque tudo que nós fizemos dentro da academia, a gente sempre tem como objetivo final a população, e isso passa, obviamente, pela indústria, né? E todos os seus setores de qualidade. Então, um dado bem interessante, o Brasil está ali entre os países que mais pesquisam sobre essas tecnologias. E dentro daquele círculo que vai aparecer agora, a gente tem Instituto Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, que são as instituições onde eu fiz o meu mestrado e doutorado. Não temos a USP ainda, porém, espero que em breve, e aí jogo a responsabilidade para os meus alunos que estão presentes aqui, que a gente possa ver então que a USP está inclusa dentro desse grupo, né, das universidades que mais produzem conhecimento sobre essas novas tecnologias. Bom, quando eu falo em esterilização e pasteurização é algo super comum, né? E aí eu quero que alguém me diga o que há de comum entre essas duas tecnologias. Temperatura, todos concordam? Temperatura, sim. O tempo pode variar, né? Mas de maneira geral a gente tem de comum as duas utilização de temperatura.
E são tecnologias não emergentes, né? Já existem aí há anos, porém são tecnologias que todos vocês já conhecem. Se eu sou de laboratório, indústria, regulatório, academia, todo mundo já trabalhou ou já estudou sobre, correto? Aí o cenário muda. Quando eu apresento para vocês esses nomes aqui, é bem mais estranho, né? Então eu falo de aquecimento ômico, plasma frio, UVC, alta pressão hidrostática e diversas outras tecnologias que existem, tá? E o que elas têm de comum uma com as outras? São tecnologias emergentes, porém aqui dentro eu tenho tecnologias que vão utilizar a temperatura e outras que não. Lembra que eu falei com vocês? Não necessariamente as emergentes vão utilizar a temperatura para que a gente tenha um processamento. Tudo bem? Todos acompanhando? Sim? Perfeito. Outra pergunta. Vamos lá, o suco de morango com essa foto belíssima feita por inteligência artificial. Quem aqui consumiria esse produto? Apenas olhando essa imagem. Quem consumiria? Todos, né? Só quem não gosta de morango que não vai consumir. Perfeito. Agora o cenário muda um pouco. Quando eu apresento isso daqui para vocês, quem consumiria esse produto? Curioso, né? Só uma pessoa, seu nome? Liana? Juliana Galvão. Juliana, o seu? Duas pessoas levantaram a mão, as duas corajosas, né? Então, assim, pode parecer algo estranho, mas aqui a gente vai começar a falar de aquecimento ômico, que é basicamente uma tecnologia que a gente aplica muito, entre aspas, um choque no produto, e a gente tem uma conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, ao invés de eu ter um pasteurizador de placas, por exemplo, convencional, ou então uma pasteurização no tanque de camisa dupla, a gente faz aqui a aplicação de corrente elétrica no produto. E a própria resistência que esse produto possui, ele faz que tenha essa conversão e elevação de temperatura. Olha que interessante. E tem várias. Mas assim, eu sempre falo, fica tranquilo que se vocês consumirem um produto que foi processado por aquecimento ômico, vocês não vão morrer. Muito menos tomar um choque, tá? Essa energia elétrica, ela é dissipada ao longo do processamento. E qual que é a graça dessa tecnologia? Aquecimento rápido e também uniforme. Né? Por conta da passagem da corrente elétrica, a gente não tem aquilo que a gente chama, por exemplo, numa pasteurização, de pontos frios. A gente tende, fisicamente, o produto que passa encostado na placa, ele tem um aquecimento, por mínimo que seja, mais rápido do que aquele que passa sem estar em contato. Né? No aquecimento ômico, a gente não tem esse fenômeno, que significa que a gente, então, vai aquecer o produto de forma mais uniforme, garantir mais, então, as características nutricionais desse produto, e ele tem uma alta eficiência na inativação de micro-organismos deteriorantes, patogênicos e, pasmem, inclusive micro-organismos esporulados. Tá? E aqui é só um exemplo, né, do que seria essa tal da efeito não térmico do aquecimento ômico, é o que a gente chama de eletroporação. Então, como tem passagem de corrente elétrica, essa carga elétrica ela vai se acumular na parede do micro-organismo. Consequentemente, ela forma vários poros e você tem, então, a lise celular. Então, esse efeito de eletroporação, como vocês estão vendo nessa imagem, vai atuar em conjunto com o calor. Na prática, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo o tratamento de um alimento que eu possa ter contaminação de algum micro-organismo esporulado. Então, a gente sabe que, a nível industrial, eu preciso esterilizar esse produto, sim ou não? Todos de acordo, né? No caso do aquecimento ômico, dependendo, se você conseguir achar a condição de tratamento ideal, você aplica a corrente elétrica, a eletroporação vai fazer com que esses esporos fiquem mais enfraquecidos e o seu tratamento térmico posterior não necessariamente precisa ser a 121 graus Celsius. Então você consegue manter mais as características sensoriais e nutricionais, que a gente sabe que interferem em um produto esterilizado, e ao mesmo tempo você garante a mesma segurança microbiológica de um produto esterilizado comercialmente. Tá? Aqui é um artigo que ele fez, ele aplicou o aquecimento ômico em soluções de lactobacillus acidófilos, né, que é uma bactéria acidolática, e ele testou várias condições de processamento. E aí, professor, o que são várias condições de processamento no aquecimento ômico? A gente faz uma mudança de voltagem, então eu posso aplicar 10 volts, 20, 30, 120, por aí vai. E ele aplicou várias voltagens na temperatura de 95 graus, e ele percebeu que, como vocês conseguem observar nas duas imagens dali de cima, não dá para aparecer. Nas duas imagens de cima, ele tem na esquerda o controle, na direita o tratamento convencional, pasteurização convencional.
Teve inativação, teve alteração celular? Obviamente que teve, mas nas de baixo, ele aplicou o tratamento ômico. Então a gente percebe que as células elas estão muito mais destruídas, né, do que quando a gente compara com as que são ao controle. Então vocês estão comparando agora as de baixo com as de cima. E a gente tem muito mais extravasamento celular provocado pelo aquecimento ômico. Então, só para mostrar para vocês na prática o quão intenso é esse tratamento e quão eficiente ele também é. E aí, claro, a gente pode discutir daqui a pouco na mesa redonda qual que é a melhor possibilidade de aplicação, o que eu posso fazer com isso, né? Lembrando que esses poros que eu comentei com vocês, eles são reversíveis. Então, de repente, eu posso formar um poro, mas depois ele pode se recuperar. Então, até que ponto eu posso utilizar? Qual que é a minha limitação? A gente pode discutir na mesa redonda, tudo bem? Outro trabalho que aplicou aquecimento ômico também, só que dessa vez ele testou contra patógenos, né, de E. coli. E aí, nas 3 imagens superiores, ele testou uma voltagem mais alta e foi aumentando a voltagem conforme vocês vão ver mais imagens para baixo. E olha que interessante, ali a 15 volts, na primeira figura superior esquerda, ele teve uma contagem ainda assim muito alta. Então, o que ele falou? Bom, 15 volts não é quase nada para eu atuar contra E. coli. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar essa voltagem para que eu tenha, então, um resultado mais eficiente. Foi isso que ele fez no estudo, ele aumentou a voltagem, conforme vocês conseguem ver ali embaixo, a 30 volts. Ele praticamente zerou essa contagem de E. coli, muito por conta do efeito da eletroporação. Tá? Então, é só um exemplo mais visual para vocês entenderem de que realmente é algo que tem um grande potencial de ser utilizado. Outra pergunta, vamos supor que esse leite aqui seja um leite pasteurizado, ou até mesmo um leite OHT, como vocês queiram. E eu quero... quem aqui consumiria esse leite? Todos? Enfim, basicamente quase todos, né? Vamos mudar o cenário. Esse leite acabou de sair lá do teto da vaca, foi para a indústria, não foi pasteurizado convencionalmente, então ele não teve nenhum tipo de elevação de temperatura e chegou até o mercado. Quem compraria esse leite para poder consumir? Ninguém. Nossa, imaginava que pelo menos uma pessoa ia levantar a mão. Parece um cenário irreal, né? Mas nesse momento a gente começa então a falar brevemente das tecnologias emergentes que não são térmicas. Então são tecnologias que eu não preciso aumentar a temperatura do produto para que eu consiga garantir a segurança microbiológica do meio, né? E aí eu falo, por exemplo, do plasma frio, como o próprio nome já diz, ele é frio, ou seja, eu não elevo a temperatura. Professor, o que é o plasma? Quarto estado da matéria. E é uma tecnologia que gera dentro do produto diversas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que a níveis mais básicos, elas são benéficas para a célula, para o micro-organismo. Porém, quando eu tenho uma saturação dessas espécies reativas, eu começo então a ter modificações importantes no DNA do micro-organismo, o que leva então à sua inativação. E aí, nesse caso, além, obviamente, dos danos que ele vai fazer na membrana, por conta dessas espécies reativas. Então aqui eu consigo garantir a inativação, porém não aumentei a temperatura. O que eu tenho aqui? Um produto que é mais próximo do produto in natura, sensorialmente falando, no entanto, sem a necessidade da gente aumentar essa temperatura. Tudo bem? A mesma coisa funciona para alta pressão hidrostática. Eu vou aplicar uma pressão normalmente de 200 a 1000 MPa, e essa pressão faz com que eu tenha um rompimento de diversas estruturas extra e intracelulares vitais para o metabolismo do micro-organismo. Inativei e não aumentei a temperatura. Tá? Aqui outro estudo que aplicou o plasma frio, e aí é importante para a Lorena e para a Giovana, que estão aí que trabalham com plasma frio. Ele aplicou contra E. coli, estáfilo e listéria. As imagens da esquerda, vocês observam uma célula normal, né, praticamente quase intacta. No entanto, na direita são as mesmas células tratadas com plasma frio, sem elevar a temperatura, e olha o dano que ela causou nesses micro-organismos, né? Então, essa é a discussão que eu quero que a gente tenha e que vocês também comecem a pensar como uma possibilidade, ok? Quais são as vantagens das tecnologias emergentes? Diversas, né? Então eu tenho redução do processamento térmico intenso. Então se é um produto que eu viso, por exemplo, fazer uma manutenção maior do teor de vitaminas, é excelente, né? Acaba sendo uma possibilidade interessante. Os processos, muitas vezes, eles são mais rápidos.
Por exemplo, o aquecimento ômico, se eu aplico uma voltagem muito alta, a intensidade, a força da corrente elétrica faz com que a temperatura se eleve de forma mais rápida e eficiente. Tá? Então eu tenho menos gasto energético muitas vezes. E, obviamente, são produtos que não geram resíduos para o meio ambiente. Então, quem tem experiência com indústria sabe que muitas vezes tem a famosa caldeira lá, que ela ainda funciona com queima de madeira e tudo mais. Então, você gera muitos gases e alguns outros resíduos que não são benéficos para o meio ambiente. E aqui, se você estiver utilizando uma fonte limpa e renovável, você simplesmente não tem esse problema. Ok? No entanto, existem várias limitações. Né? Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que são as melhores coisas do mundo ainda. Né? E claro que a gente compreende, eu como professor e pesquisador, compreendo que ainda existam muitas limitações, principalmente como a gente consegue traduzir isso à escala industrial, mas são alternativas que a gente precisa começar a estudar e pensar sobre, até porque foi dessa forma que todas as tecnologias começaram a ser criadas. Né? Então você tem limitações econômicas, conhecimento de pessoal, as pessoas ainda não conhecem, então tudo isso a gente precisa também considerar na hora de utilizar ou não essas tecnologias. Bom, agora só para a gente caminhar já para o final, deixo um convite aqui para vocês conhecerem o nosso grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui do lado, sem trânsito, 15 minutos, com trânsito 1h30, depende muito do dia. Mas fica o convite aqui para caso vocês queiram conhecer nossos laboratórios, verem esses equipamentos, realmente o que o Ramon falou na palestra existe, sabe? Não é uma coisa da cabeça dele, o equipamento funciona. Então a gente tem várias pesquisas já acontecendo nesse cenário. Esse é o meu grupo de pesquisa, que são os alunos que acreditam nessas minhas ideias, que passam a ser as ideias deles também. Então todos eles trabalham diretamente com uma dessas tecnologias que eu comentei com vocês. Então tem, por exemplo, a Sara, a Luana e o Jean, que são alunos de doutorado, que trabalham com aquecimento ômico. Tem a Lorena, a Isabela e a Mariá, que trabalham com plasma frio e também aquecimento ômico, e os alunos de iniciação científica, a Giovana e o João Paulo. Ainda faltaram 2, mas eles demoraram para me mandar foto. Então vocês não vão estar na apresentação, não vão ser conhecidos. Tá? Mas também agradecer pela presença deles, alguns deles estão aqui, né, participando do evento e nos prestigiando. Bom, e agora, depois dessa fala, eu quero que a gente consiga refletir, né? Se existisse um mundo que não tenha o calor para inativar micro-organismos, eu espero que vocês tenham conseguido, então, ao menos ter uma reflexão sobre esse possível cenário. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Ramon, pela apresentação. 20 minutos gravado. Aí está o QR Code da apresentação dele. Pedir, por gentileza, para você retornar para a plateia, para poder assistir às próximas apresentações. Está para captarem. Bom, então vamos dar sequência a este painel 4 com o segundo tema, cujo título é Embalagens Ativas e Sensores Inteligentes. Eu convido ao palco o senhor Josemar Gonçalves de Oliveira Filho, pesquisador de pós-doutorado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária da Embrapa. Muito bem-vindo, Josemar. Boa apresentação para você. Passador, frente, verso. Bom, pessoal, bom dia. Já fui bem apresentado, né? Inicialmente, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, principalmente compartilhando um pouco daquilo que a gente faz lá dentro dos laboratórios da Embrapa, né? Então, é muito legal a gente poder trazer um pouco do que a gente desenvolve lá diariamente de pesquisa e poder aqui compartilhar com vocês. Bom, então o tema dessa palestra é sobre embalagens ativas e sensores inteligentes para embalagem de alimentos. Essa temática se engloba muito aí no sentido da gente tentar propor algumas soluções, né, para alguns problemas que a gente tem hoje na atualidade. Dentre esses problemas, a gente tem aí um elevado número de perdas, né, pós-colheita de produtos que ocorre, né, isso impacta diretamente aí na acessibilidade, da questão dos alimentos. Então, a gente produz muito
produto, mas a gente perde também muito, né? Para frutas e hortaliças a gente fica aí sempre oscilando entre 30% e 50%, tudo que a gente produz a gente perde, né? Então são produtos que têm aí nutricionalmente um valor nutritivo interessante, né? Então quando a gente pensa em alimentação e efeito benéfico para a saúde, são importantes, mas apesar disso a gente ainda não consegue superar esse desafio que é reduzir esse número de perdas e possibilitar aí uma maior disponibilidade e acesso a esses produtos. Um outro problema está relacionado também com o desperdício, né? Então, os produtos frescos eles têm uma vida útil curta, de maneira geral, e esses produtos acabam, muitas vezes, não sendo consumidos, eles se deterioram e aí a gente acaba descartando e também contribui para essa questão do desperdício. Bom, os principais fatores que contribuem aí para essas perdas pós-colheita e para o desperdício são a deterioração microbiana e os processos oxidativos, né, que a gente tem discutido muito e durante todo o evento. Nesse contexto, as embalagens para alimentos elas têm um papel interessante, né, principalmente quando a gente pensa na preservação desses alimentos. Mas as embalagens que a gente tem hoje atualmente disponíveis, que a gente chama de embalagens convencionais, tradicionais, elas são consideradas aí como materiais passivos. Então, basicamente, elas cumprem o papel de separar esse alimento do contato direto com o ambiente. Então, ela consegue controlar ali a questão da troca gasosa, de umidade, mas basicamente isso. E esses materiais, então, eles apresentam algumas limitações, principalmente relacionadas aí a não se adaptarem às mudanças que a gente tem no ambiente. Então, se eu produzir um alimento em determinado ambiente que tem uma determinada umidade relativa e transporto esse alimento para um ambiente que tem uma umidade relativa, por exemplo, maior, né, eu já vou estar afetando aí as propriedades desses alimentos. Então, por exemplo, os micro-organismos podem se desenvolver, o alimento pode absorver a umidade, eu vou estar afetando aí textura e outras características. Então, a embalagem ela não consegue atuar diretamente nesse sentido. Elas não têm a capacidade de interagir com alimentos, então a gente sabe que os produtos eles têm ali a sua microbiota, né? Então, durante o período de armazenamento, esses micro-organismos eles vão se desenvolvendo, vão deteriorando o produto, e a embalagem ela não consegue, por exemplo, controlar isso, né? Então, nesse caso, também é uma limitação. E, por último, ela não consegue informar para o consumidor se aquele alimento está seguro ou não para o consumo, por exemplo, né? Então, ela não consegue informar se durante a cadeia produtiva pode ter ocorrido ali uma queda na cadeia de frio, né? E esse produto que tinha uma data de validade, né, determinada para determinado dia, devido àquela queda na cadeia de frio, ele foi exposto a uma condição de temperatura inadequada, né? Vamos pensar em, por exemplo, um produto refrigerado. Com essa exposição, a gente teve a modificação da temperatura, os micro-organismos se desenvolveram, esse produto pode estar deteriorado, mas a data de validade ali está ok, né? Então, teoricamente, aquele produto duraria até aquela data, mas duraria se as condições de cadeia de frio tivessem sido seguidas. Então, nesse caso, a embalagem ela falha porque ela não tem também essa capacidade de comunicar para o consumidor se aquele alimento está ou não estragado. Então, em muitos casos, né, que a gente vê, infelizmente, relatos de desligamento noturno de freezers em supermercados, principalmente em cidades mais próximas ao interior, se ainda é um caso, acho que muitos aqui que assistiram, por exemplo, Pesadelo na Cozinha viu, né, aquele relato aqui em São Paulo mesmo, né, o programa, acho que foi em São Paulo mesmo, que eles desligavam o freezer à noite, enfim. Então, essas questões são complicadas e a gente, infelizmente, não tem ali como garantir 100% a confiabilidade de que isso não aconteceu. E que aquele produto que eu vou estar consumindo, de fato, ele não vai provocar nenhum risco à minha saúde ou eu não vou ter a péssima experiência como eu já tive passei um Réveillon em Florianópolis, a gente comprou uma carne para fazer e aí a gente comprou, refrigerou. E aí, quando a gente foi abrir à noite para fazer, a carne estava podre, com um cheiro horroroso, e aí a gente teve todo um transtorno. Então, assim, são questões que, infelizmente, ainda acontecem e tem todo aí um efeito, né, em várias dimensões. Então, nesse sentido, a gente tem avançado dentro desse entendimento de embalagem, tem migrado aí para um novo conceito, né, para novos conceitos dentro de embalagem de alimentos. Um deles é embalagens ativas para alimentos. Nesse caso, a embalagem deixa de ser uma embalagem passiva e ela começa a atuar como material ativo, ou seja, ela tem a capacidade de interagir com esse alimento e controlar características específicas que podem contribuir ali para a sua deterioração. Então, são embalagens que têm a capacidade, por exemplo, de controlar o desenvolvimento e crescimento de micro-organismos, a
capacidade de retardar os processos oxidativos e com isso então a gente consegue aumentar a vida útil desses produtos. Então se a gente olhar aqui nesse slide, né, essas embalagens elas geralmente são classificadas, né, as embalagens ativas, em duas principais classes. A gente tem as absorvedoras e as liberadoras. As absorvedoras a gente tem como exemplo embalagens que absorvem o oxigênio, embalagens que absorvem o etileno, a umidade. No caso do etileno, por exemplo, ele é um fito-hormônio responsável pelo amadurecimento das frutas. Então, esse tipo de embalagem tem a capacidade de absorver esse fito-hormônio que é liberado pelas frutas. E nesse processo de absorção, faz com que o metabolismo dessas frutas ele desacelere. E sem a presença, então, do etileno, elas vão amadurecer de forma mais lenta. Então, com isso, a gente consegue ampliar aí a vida útil das frutas, por exemplo, né, e aumentar o tempo aí de armazenamento. Com relação às liberadoras, aqui entra, né, o ponto principal que a gente tem discutido dentro desse evento, né, que as liberadoras elas estariam mais relacionadas ao controle de micro-organismos, por exemplo, já que elas têm a capacidade de liberar ali compostos antimicrobianos. Então, a gente pode incorporar diretamente dentro da matriz do material de embalagem compostos que têm a capacidade de inibir esses micro-organismos, né, e aí ela começa a atuar aí nesse sentido de embalagem antimicrobiana. A gente também tem dentro das liberadoras as embalagens antioxidantes, então são embalagens que têm a capacidade ali de liberar compostos capazes de estabilizar ali os radicais livres, então evitando a oxidação de produtos, por exemplo, ricos em lipídios, né, como a gente tem em nozes, castanhas. Como exemplos, então, de materiais de embalagem ativa, a gente tem sachês absorvedores de oxigênio, aí, se fosse para citar as principais... as principais classes hoje de material de embalagem ativa que a gente tem disponível já em uso, a gente tem, então, os materiais de embalagem absorvedora de oxigênio, a gente tem os materiais absorvedores de umidade, acho que muita gente aqui já deve ter comprado carne e viu que embaixo da carne tinha um pad, tipo uma espécie de tapetinho que absorve umidade, né? Então aquilo ali é um exemplo de embalagem ativa. O interessante das embalagens ativas é que elas constituem um sistema, então, não necessariamente o composto bioativo, o componente que vai atuar tornando ela um material ativo, ele vai estar no material de embalagem, né? Ele pode estar dentro da embalagem, como por exemplo um sachê, uma etiqueta ou algum sensor que vai poder estar interagindo ali e realizando essa característica, né? Bom, eu trabalho em Embrapa Instrumentação, em São Carlos. A Embrapa Instrumentação, ela abriga o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é o laboratório onde eu desenvolvo essas pesquisas, então lá a gente trabalha muito com nanotecnologia, né? Então, só para explicar para vocês, antes de começar a dar os exemplos, a gente precisa entender o que é a nanotecnologia, né? Então, quando a gente fala em nanotecnologia, a gente está falando de uma área que trabalha com materiais, com componentes em escala nanométrica. Né? O que seria essa escala nanométrica? Seria ali 1/1000º de um metro. Então ela estaria aqui nessa área, ó, entre o tamanho do DNA e dos vírus, né? Seriam materiais aí menores que as bactérias. Então são materiais extremamente pequenos, já que são tão pequenos a gente não consegue visualizar a olho nu, né? Então para conseguir visualizar esses materiais a gente precisa utilizar técnicas adequadas, como a microscopia eletrônica de varredura, né? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma nanopartícula. E quando a gente trabalha com esses materiais em escala nanométrica, a gente consegue melhorar as propriedades deles, né? Então, por exemplo, a gente consegue tornar um material mais ativo, fazer com que ele apresente uma atividade antimicrobiana melhor, utilizando menor concentração. Ou a gente consegue, por exemplo, modificar as propriedades daquele material, tornando ele mais resistente, com capacidade de absorver umidade, mais reativo, por exemplo, a compostos que o alimento pode liberar durante a deterioração. Então, nesse sentido, a gente tem explorado a nanotecnologia dentro das nossas pesquisas, né? Principalmente tentando aprimorar e melhorar os materiais de embalagens ativas que a gente tem hoje. Só um exemplo para vocês aqui, esse artigo ele mostra, né, confirma isso que eu comentei, então que eles avaliaram a influência do tamanho da partícula no seu potencial antimicrobiano, e aí aqui a gente observa que quanto menor o tamanho dessa partícula, maior a sua capacidade de inibir totalmente o crescimento dos micro-organismos. Então, para eu inibir 100% o crescimento de todas essas bactérias, eu preciso utilizar uma concentração menor. Então, isso torna o material mais eficiente, com custo menor e também mais ativo. Por que isso ocorre? Essas partículas, essas nanopartículas, elas são tão pequenas
que elas têm uma área superficial muito grande. Então, a capacidade delas de interagir com a membrana microbiana é muito maior. Então, elas geralmente se tornam mais ativas. Aqui só um exemplo da aplicação dessas nanopartículas no controle de fungo pós-colheita em damasco, né? Então, o que a gente observa que essas nanopartículas, no caso de zinco, elas foram capazes de inibir o fungo in vitro, e quando aplicadas, aí, elas reduziram o diâmetro da lesão, né? Mostrando aí em um produto potencial desses compostos. O que a gente tem trabalhado dentro de embalagens ativas com nanopartículas dentro da Embrapa, né? Então, uma dessas áreas são embalagens ativas com nanopartículas inorgânicas. Essas nanopartículas, elas apresentam alta atividade antimicrobiana. A gente consegue produzir elas a partir de prata, cobre, zinco e galho. Aqui vocês podem ver alguns exemplos dessas nanopartículas. E aí a gente tem incorporado elas diretamente em materiais de polietileno de baixa densidade e policloreto de vinila. E tem aplicado nos alimentos, fazendo testes como material de embalagem ativa. Então, a gente já desenvolveu estudos, né, aplicando em frutas como morango, em vegetais como a cenoura, né, e a gente tem observado aí alguns resultados positivos em termos de, principalmente, redução da incidência de fungos e redução do crescimento de bactérias. O que a gente tem observado também é que, para alimentos líquidos, a gente geralmente tem aí um potencial melhor, um melhor resultado, porque nesse tipo de embalagem para nanopartícula inorgânica, a ideia não é que essas nanopartículas elas migrem para o alimento, né? Até porque algumas dessas nanopartículas podem ser potencialmente tóxicas, como, por exemplo, a nanopartícula de prata. A ideia é que ele fique imobilizado dentro da matriz plástica e ele atue só a nível de superfície. Conforme esse alimento entra em contato com o material de embalagem, né, ele vai entrar em contato com o micro-organismo e aí ele vai impedir o crescimento desse micro-organismo, né, vai eliminar, vai provocar dano na célula. Então, para alimentos líquidos, a gente tem ali um maior contato com essa superfície, né? Então, devido a isso, esses materiais são mais efetivos, né? É claro que quando a gente fala, por exemplo, do filme de PVC, né, o policloreto de vinila, geralmente a gente envolve ele sobre toda a superfície do alimento, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai aplicar em uma fruta. Então, ali a gente tem uma atividade boa, né, já que o crescimento dos micro-organismos nesses alimentos sólidos, ele geralmente ocorre na superfície, né, como a gente vê em queijo, em algumas frutas. Uma outra linha de pesquisa que a gente tem na Embrapa é o desenvolvimento desses materiais ativos utilizando purê de frutas. Então, as frutas e vegetais, eles têm na sua composição compostos que possibilitem que a gente construa esses materiais, né, materiais de embalagem. E aqui a gente já entra dentro de uma linha de pesquisa que seriam os materiais de embalagem biodegradáveis e comestíveis, né, que além disso também tem atividade antimicrobiana e atividade antioxidante. Então, na composição das frutas a gente tem polissacarídeos, né, como por exemplo pectina, amido, celulose, que tem a capacidade de formar o filme, né? A gente tem açúcares como glicose, frutose, que atuam como plastificante, então faz com que esse material não fique tão rígido. A gente tem fitoquímicos, né? A gente tem antocianinas, né, que estão responsáveis ali pela coloração desses produtos e que também têm atividade antioxidante e antimicrobiana. E a gente tem aí compostos antimicrobianos, como compostos sulfurados, fenólicos e taninos, que a gente encontra aí principalmente cebola e alho, né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar de usar o alho para conservação de alimentos, usar óleo de alho para tratar aí algumas dermatites, enfim, infecções fúngicas, né? Justamente devido a essa atividade antimicrobiana. Então, a gente pode explorar isso desenvolvendo esses materiais. Para além disso, o purê dessas frutas e hortaliças, eles têm a questão dos compostos de cor, de sabor e de aroma, o que torna esse material, por exemplo, de embalagem comestível, mais atrativo, né? Já que quando a gente estiver ingerindo, por exemplo, a gente vai estar ingerindo ali junto o sabor, a cor e o aroma do produto. Então, aqui só alguns exemplos para vocês, que a gente já desenvolveu na Embrapa de materiais de embalagem ativa comestível. A gente tem aqui filme de salmão, um filme de maracujá, que foi utilizado como embalagem comestível para salmão. Então, a ideia desses materiais, por exemplo, a gente já fez um trabalho com frango, é que ele interage com o alimento e vai liberando ali os compostos para a superfície do alimento, né, atuando como também antimicrobiano, antioxidante, mas que também contribua para o sabor, né, seria uma espécie de uma forma de você conseguir temperar esse alimento, né, e aí depois você já pode utilizar direto no processo de cocção. Aqui outro exemplo, filme de goiaba, beterraba. Então a gente tem explorado aí diversas matrizes,
né, tentando aproveitar aí a sua composição e tentar também combinar com os alimentos, né? Então, sensorialmente, que fruta que combina com determinado alimento, né? Então, isso a gente vai ver um exemplo mais para frente. Para carne, né? O que vocês utilizariam para fazer uma embalagem comestível para carne, né? Qual hortaliça, qual fruta vocês acham que combinaria, que seria interessante para carne, né? Então, a gente vai dar um exemplo daqui a pouco. Aqui só para mostrar para vocês, então, lá, além de produzir esses materiais, a gente tem que também tentar escalonar. Então, a gente tem utilizado técnicas que possibilitam uma produção escalonável desse material, já que a ideia é que possa chegar no mercado e para o consumidor. Então, a gente passa da parte de bancada para estudos, a gente tenta produzir em larga escala, né? Já que sempre é aquela barreira, né? Então, a gente consegue fazer bem em laboratório, mas e aí? Né? Para chegar no mercado, a gente precisa escalonar. Então, lá a gente tem um equipamento que a gente chama de MAX, né? Que é uma máquina que produz esses filmes de forma contínua. Então, eu consigo produzir uma quantidade muito grande em um espaço de tempo muito curto. Então, aqui só mostrando para vocês como o equipamento funciona. Então, ele tem uma parte aqui onde eu coloco a solução, o purê da fruta e da hortaliça. Aí ele vai passar por essa régua aqui que vai padronizar a espessura do material. Aí ele vai passar por uma câmara de secagem que tem luz infravermelho. Depois vai passar por outra câmara de secagem que tem a ventilação. E aí eu vou obter, então, o material aqui do filme, como vocês podem ver. E depois ele vai ser enrolado. E aí, por fim, eu tenho o material produzido, né? Então, a gente consegue produzir ali de forma contínua uma grande quantidade desses produtos. Eu comentei, então, com vocês da carne, né? Então, um trabalho que a gente desenvolveu, que foi parte da tese de doutorado da Raquel, a gente desenvolveu filmes comestíveis utilizando purê de cebola e de alho, né, que já são comumente utilizados como tempero. Aí todo mundo, acho que a maioria que cozinha, né, tem gente que cozinha, deve utilizar cebola e alho na preparação dos produtos carnes, né? Então ela desenvolveu esse material, esse filme, aqui tem até um exemplo da aplicação na carne. Como que ela fez essa produção? Ela fez o purê, então, da cebola e do alho, triturou esses materiais, fez um pré-tratamento térmico, né, autoclavou esse produto, adicionou um pouco de CMC, né, que é o carboximetilcelulose, que é um polissacarídeo, um polímero, para ajudar ali na formação desse material, mas a concentração muito pouco, utilizou ali abaixo de 2%, então mais só para ajudar na formação da matriz. E aí ela aplicou naquele equipamento que eu mostrei para vocês lá de casting contínuo, obteve um filme, então, interessante. Esse filme ele apresentou atividade antimicrobiana, antioxidante, propriedades boas em relação à barreira à umidade, né, já que é uma característica interessante quando a gente pensa no material de embalagem. Apresentou uma boa resistência mecânica. E aí, em seguida, ela fez os testes aplicando em produtos cárneos, né, trabalhando principalmente com hambúrguer e com a carne fresca mesmo. Tá? E aí, então, é um material interessante que pode ser utilizado mais como um exemplo de embalagem primária, né? Claro que teria ali a necessidade ainda de uma embalagem secundária, mas é um produto que reduz a quantidade de plástico, por exemplo, que você precisa utilizar e que utiliza ali de um produto que já está presente na sua mesa para poder trazer essas características para o alimento, né? E também atuar ali conservando durante toda a vida útil. Já que no final a gente já ia temperar a carne, por que a gente não pode já fazer isso durante o processo e, além de tudo, contribuir para a sua segurança e qualidade? Né? Então, a gente faz esse tipo de pesquisa pensando dessa forma. Bom, uma outra linha de pesquisa que a gente tem que lembrar é o desenvolvimento de filmes ativos a partir de resíduos alimentares. Então, se a fruta e a hortaliça tem, o resíduo também vai ter os compostos ali que a gente pode utilizar no desenvolvimento desses materiais. Mas quando a gente pensa em utilizar resíduo, isso é muito mais interessante porque são produtos que são descartados, têm um custo muito baixo, mas que são extremamente ricos em termos de compostos e que a gente pode agregar valor a isso, agregar valor a eles desenvolvendo esse tipo de material. Então, eles têm na sua composição, né, aqueles mesmos componentes que eu citei, pectina, amido, proteínas, que formam a matriz, e tem também ali a presença de compostos fenólicos, né, que tem atividade antioxidante, antimicrobiana, enfim. Então, aqui são alguns exemplos para vocês de filme produzido com resíduo de cenoura, de salsa, de couve-flor. Para o desenvolvimento desse tipo de material, a gente ainda tem alguns desafios, principalmente porque, geralmente, quando a gente forma esse material sem nenhum pré-tratamento ou adicionar algum outro composto, ele geralmente fica muito quebradiço, ele apresenta algumas trincas. E aí a gente tem avançado em pesquisa para tentar melhorar. Então, a gente tem
utilizado uma estratégia de adicionar polímeros, então a gente complementa ali adicionando polímeros que vão melhorar a viscosidade dessa solução, permitindo que ela fique estável durante a secagem. A gente tem um material com qualidades melhores. A gente tem utilizado plastificantes também, né, que vão ajudar a melhorar ali, principalmente quando a gente fala de hortaliças, que não tem uma quantidade de açúcar tão grande quanto as frutas, né, e os açúcares são aí plastificantes naturais. A gente geralmente utiliza, então, os plastificantes comerciais. A gente tem utilizado pré-tratamentos como hidrólise ácida, ultrassom e alguns solventes para tentar melhorar também essas características. E tem extraído fibras de outros resíduos e aplicado nessas formulações para tentar desenvolver materiais ainda mais resistentes. Só um exemplo para vocês, é o trabalho então que foi desenvolvido pelo Rodrigo. Ele fez uma embalagem com propriedades antimicrobianas e antioxidantes a partir da casca de banana. Então, basicamente, ele fez a farinha da casca de banana, né, que ele tem as soluções, aí ele fez um pré-tratamento ácido e térmico, né, nesse material. Depois ele fez o espalhamento na placa e obteve, então, esse material de embalagem. Então, a gente pegou algo que iria para o lixo, né, e conseguiu desenvolver um produto que tem boa propriedade antimicrobiana, boa propriedade antioxidante, boas propriedades como material de embalagem e que poderia ser utilizado aí para poder melhorar a qualidade e conservação dos alimentos. Essa pesquisa agora ele está testando esse material. Como ele teve uma ótima propriedade de barreira à luz UV e visível, né? Então ele está testando ali principalmente alimentos ricos em lipídios, né? Tentando ali como embalagem capaz de inibir ali os processos oxidativos. A gente tem trabalhado também dentro da área de nanotecnologia, né, com nanofibras. As nanofibras, elas são nossa, vou ter que acelerar. As nanofibras são fibras poliméricas, mas que têm um tamanho muito pequeno. Elas estão em nanoscala. Então, aqui, só para vocês verem, ó, a gente tem um fio de cabelo e a gente tem as nanofibras. Então, elas são extremamente pequenas. E o que a gente tem feito? A gente tem incorporado compostos bioativos naturais, óleos essenciais, proteínas, nanopartículas, para tentar funcionalizar essas fibras e desenvolver materiais de embalagem ativa também, né? Qual é a vantagem? Elas são muito pequenas, então elas têm uma área de superfície muito grande, então elas têm a capacidade de interagir com a membrana dos micro-organismos muito maior e elas acabam inativando eles. Então, só um exemplo aqui para vocês, um trabalho que a gente fez com nanofibras, né, em morango, né? Como o meu tempo está curto, eu vou focar aqui em mostrar mais a questão do resultado em termos de inibição do crescimento microbiano. Vocês podem ver aqui no dia 1, né, a gente tem um controle, e aqui após 5 dias, né, então a gente tem uma alta taxa de deterioração por fungos. Já que o tratamento sem o composto bioativo óleo essencial, né, a gente trabalhou com óleo essencial de hortelã verde, a gente vê que após 5 dias a gente ainda tem o crescimento dos fungos. E aqui o último tratamento, com a presença do óleo essencial nas nanofibras, a gente vê que houve inibição total do crescimento dos fungos, então a gente conseguiu controlar o desenvolvimento dos micro-organismos e a gente ainda conseguiu melhorar a perda de massa e também ter um menor efeito sobre a textura, né? Então, como que a gente aplicou essas nanofibras dentro do material de embalagem? Elas lembram uma espécie de papel higiênico, elas ficam um pouco parecidas, então a gente coloca na superfície da embalagem, na tampa, e aí elas vão liberando de forma lenta e gradual os óleos essenciais, eles vão preenchendo aquele espaço vazio da embalagem que a gente chama de headspace, e aí eles vão controlando a nível de superfície o crescimento dos fungos, por exemplo, né? Então, é uma tecnologia simples, fácil, rápida, a técnica que a gente usa para produz isso em 1 hora. E aí a gente consegue cortar um pedacinho, colocar dentro da embalagem e faz toda a diferença. Agora, indo para as embalagens inteligentes, vou tentar ser um pouco mais rápido, por causa não quero passar do tempo. As embalagens inteligentes, diferentemente das ativas, elas têm a capacidade de se comunicar com o consumidor. Então, elas não vão controlar o micro-organismo, elas não vão evitar o processo oxidativo, elas vão informar para o consumidor, o alimento está seguro. Essa fruta aqui, ela está madura, você pode consumir. Você não precisa mais ir no mercado e ficar apertando a manga para saber se ela está madura ou não. Tá? Por meio de uma etiqueta que vai mudar de cor, ela vai falar para você, essa manga aqui tá boa, você pode pegar e consumir. Porque qual é o grande problema, né? Quando a gente vai no mercado e aperta a manga, a gente, primeiro, pode provocar alguma lesão na superfície e possibilitar a entrada de fungos. A gente altera toda a fisiologia da fruta, porque você cria ali um processo de estresse, né? Quem é da área de alimentos provavelmente já estudou fisiologia pós-colheita aqui.
e se acelera o metabolismo. Então, essa fruta que duraria determinado período, ela vai durar um período muito menor, porque você vai ter um boom ali na produção de etileno, ela vai amadurecer muito mais rápido, e, na verdade, vocês vão estar contribuindo aí mais para o desperdício, né, para que aquele produto vá para o lixo. Então, esse tipo de embalagem inteligente, ela atua nesse sentido. Outro exemplo, comentei com vocês da carne. Então, se eu tenho uma embalagem que está ali monitorando, interagindo com a carne durante todo o armazenamento, e aí houve uma queda na cadeia de frio, e aquele produto que ia durar 40 dias, na verdade, ele estragou em 10 dias. A embalagem, naquele momento que o produto estragar, que ele atingir os níveis que não está mais adequado para o consumo, vai mudar de cor. Então, eu percebi que houve algum problema de cadeia, algum problema logístico, de, enfim, refrigeração, algo nesse sentido, e a embalagem consegue, então, me informar em tempo real, de forma não destrutiva, então eu não preciso pegar aquela carne e levar para o laboratório e fazer análise, né? Então, as tecnologias de embalagem inteligente, elas vêm nesse sentido, de possibilitar de forma rápida, visual, que o consumidor indique se o alimento está seguro ou não, adequado ou não para o consumo. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo que a gente tem lá na Embrapa, pensando em frutas, né? É o nanosensor de baixo custo. A gente desenvolveu um nanosensor que interage com a fruta, e aí ele vai interagindo com o etileno que a fruta libera, e aí ele muda de cor. Né? Então, ele indica o momento que a fruta está verde, ele apresenta aqui uma coloração rosa. Quando ela está madura, ele já apresenta uma coloração marrom. Tem um vídeo muito legal explicando todo o processo de desenvolvimento desse nanosensor, aplicando nas frutas e tudo mais, como ele funciona. Acho que não vai dar tempo, porque eu só tenho 5 minutos, agora devo ter uns 3 minutos, mas vocês podem acessar a apresentação, e eu recomendo que vocês vejam o vídeo, porque realmente é muito legal, mostra todos os testes e tudo mais. Tá? Seria esse vídeo aqui. Travou. A gente tem trabalhado também desenvolvendo essas embalagens e sensores inteligentes utilizando as nanofibras que eu comentei com vocês. Então, essa imagem aqui ilustra como é o interior da matriz das nanofibras. Então, elas são muito pequenas, tem muito espaço vazio, e os componentes que o alimento, por exemplo, os componentes gasosos, até o próprio líquido ali do meio do alimento, eles têm uma capacidade de se difundir aí muito mais rapidamente. Então, por exemplo, quando as bactérias presentes no peixe estão deteriorando ele, né, elas vão degradar ali as proteínas e vão liberar as aminas voláteis. Né? Então, a gente tem amônia, trimetilamina, dimetilamina. Esses compostos são voláteis. A ideia é que eles difundam, tá, nessa estrutura aqui das nanofibras, interajam com elas e elas mudem de cor. Então, por que é interessante? Porque essa alta área superficial, alta capacidade de interagir com esses compostos, fazem com que esse tipo de material seja um material muito responsivo. Então, ele muda de cor rapidamente. Tá? Então, é um avanço no sentido de desenvolver esses materiais. Não sei se o vídeo que eu coloquei vai funcionar, mas ele é rapidinho. Consegue dar play aí para mim? Então, aqui é uma das fibras que a gente desenvolveu no laboratório. Então, aqui eu coloquei numa solução que simula pH 8, que geralmente é o pH onde o pescado, por exemplo, já não é mais considerado seguro para o consumo. Então, conforme eu coloquei, rapidamente ele já muda de cor, sai do rosa e já fica verde. Né? Então, para vocês verem a rapidez do material em termos de responder. Ele é assim, ó, muito rápido. Pode passar. Tá, aqui é a técnica de produção, então também depois vou pedir que vocês olhem o vídeo. Mas basicamente as fibras vão sendo formadas, aí tem um coletor que vai enrolando elas e a gente tem um material no final. Só porque tá. E aí é o trabalho que a gente fez, né? Então aqui nesse trabalho a gente focou em desenvolver um material de embalagem inteligente, baseado em nanofibras, focado em pescado, mas a gente quis utilizar como indicador, que é o composto que vai mudar de cor, compostos de resíduos alimentares. Então, a gente não quis pegar ali nenhum composto sintético, nenhum composto que está presente em um alimento que poderia estar disponível para alguém consumir. A gente foi lá onde tem os resíduos e extraiu esses compostos. A gente trabalhou com antocianinas, né? Então, as antocianinas elas mudam de cor conforme tem variação no pH. E aí, no caso do pescado, como eu comentei, conforme ele vai estragando, o pH ele aumenta. Então, a gente consegue aí, possivelmente correlacionar esse aumento do pH
com a mudança de cor desse composto. E aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês. Então, a gente produziu o material, né, utilizou um polímero sintético, que é biodegradável, a policaprolactona. Aqui, o material final, então a gente tem uma manta de nanofibra de coloração roxa. Deixa eu passar. Pode passar por mim? Ok. E aqui a gente tem o resultado. Então, a gente aplicou na superfície do peixe, a gente observou que conforme o peixe ia deteriorando, esses materiais eles iam mudando de cor. A gente trabalhou com 2 resíduos, né? Eu falei que a gente tinha usado resíduo e não comentei quais eram. A gente trabalhou com repolho roxo, resíduo do processamento mínimo de repolho roxo. Então, a gente coletou lá na agroindústria, extraiu esses compostos, incorporou, e trabalhou também com resíduo de berinjela. Tá? Então, aqui a gente tem o resultado do repolho roxo, aqui de berinjela. Então, basicamente, para o repolho roxo, sai de uma coloração roxa, né, lilás, e vai para o azul, e aqui sai de uma coloração mais próxima ao marrom e vai para uma coloração verde, no caso da berinjela. Então, só para vocês olharem, né, numa imagem mais ampliada, então aqui seria o peixe fresco e aqui seria o momento que o peixe está estragado. Né? A gente determinou, classificou o peixe como estragado quando ele atingiu os parâmetros que são considerados ali que ele não teria mais próprio consumo. Então, contagem de microbiana, um conteúdo de compostos básicos voláteis, né, e um pH também que estabelecesse. A gente conseguiu fazer essa correlação, então, de cor. A gente pode passar de novo, aqui não tem. Então, saiu uma matéria sobre essa pesquisa, tá no EP Globo, Agro Globo, se vocês quiserem assistir depois, né, mostra todo o desenvolvimento da pesquisa, tá nesse QR Code. E é isso, gente. Muito obrigado. E fica à disposição da vocês. Muito obrigada, Gisemar, pela apresentação. Pedir, por gentileza, para você retornar para a plateia para poder assistir a terceira apresentação deste painel. Então, para finalizar, com o tema Ativos de origem microbiana para conservação de alimentos em embalagens. Atualizações e perspectivas, eu convido ao palco o senhor Haroldo Yukio Kawaguchi, instrutor de formação profissional 3 do Senai. Bem-vindo, Haroldo, boa apresentação. Olá, bom dia a todos, já é boa tarde, bom dia ainda. Eu queria pedir licença ao público também, porque uma boa parte do início da minha apresentação, como é sobre embalagens ativas, né, eu ia falar essa parte também do como se incorpora, tipos de materiais, como o doutor Josemar já explicou, muito bem explicado, então, assim, vou pular alguns slides, tá? Porque o objetivo da minha palestra é falar sobre ativos de origem microbiana. Então, assim, o Dr. Josemar falou muito dos ativos de status naturais, né? Óleos essenciais, status vegetais, né? Então, no meu caso, são os mesmos ativos, as mesmas biomoléculas, só que quem produz são os micro-organismos. Então, a gente usa os micro-organismos para produzir biomoléculas antimicrobianas e também antioxidativas contra outros micro-organismos, né? Então, assim, uma boa parte dos slides eu vou pular. Quando eu estava procurando uma justificativa do uso das embalagens ativas, por que a gente usa embalagens ativas? Para tentar estender ao máximo, né, a vida útil, a vida de prateleira dos alimentos, mantendo a qualidade sensorial e microbiológica e, assim, evitando desperdícios, né? Mas esse número aqui, essa porcentagem que o Dr. Josemar mostrou para a gente, do desperdício e perda de alimentos, de 30% a 40%, parece que ela não muda através das décadas, né? Então, da minha época de graduação, na década de 90, esse número já existia. A perda e o desperdício era nessa faixa de 30% a 40%. Né? Agora, é engraçado, porque por mais tecnologias que a gente desenvolva em toda a cadeia, né, para tentar preservar, desperdiçar menos alimentos, parece que esse número não muda. Né? Então, se passaram quase 30 anos, e a porcentagem, como o Dr. Josemar apresentou, é mais ou menos essa. Né? Então, o que será que está acontecendo em toda a cadeia, que por mais tecnologias que a gente apresente, as perdas continuam as mesmas, né? Então, é só um modo de a gente refletir o que será que está acontecendo para ter tanto desperdício e perda de alimentos em toda a cadeia, né?
Aqui eu coloquei uma linha do tempo, né, mostrando a evolução das tecnologias de embalagens, né? Então, a gente pode observar que as embalagens ativas inteligentes, elas começaram por volta de uns 30 anos para cá, né? Então, assim, elas não são tão antigas assim, né? Vou passar um pouquinho aqui. E qual que é a novidade, né? Tendências e inovações. Como o professor Josemar falou, usa-se muito agentes ativos naturais, né? Então, a gente extrai ou de vegetais, ou são os óleos essenciais. Mas uma novidade que está aparecendo muito agora é o uso de bioativos e biopolímeros de origem microbiana. Então, assim, não é que a gente vai substituir esses ativos naturais. É uma forma de você também auxiliar esses ativos. Então, a gente obtém esses ativos por via microbiana para auxiliar esses ativos naturais também. Então, o Dr. Josemar mostrou alguns biomateriais, né? Aqui pode ser também celulose, amido, alginato, mas tem agora também um tipo de biopolímero que é a celulose microbiana, né? Que eu vou mostrar aqui como a gente faz aqui na nossa unidade, né? Então, o que são esses ativos de origem microbiana? Então, são compostos produzidos por micro-organismos com atividade antimicrobiana e antioxidante. Então, o clássico é a nisina, né, que é uma bacterocina. Mas os emergentes são os biosurfactantes, as enzimas líticas ou hidrolíticas de origem microbiana, os pigmentos bioativos e os biopolímeros microbianos. Então, esses 4 biomoléculas estão sendo estudados no momento, né? Então, todas essas moléculas bioativas, elas têm uma característica que é a mesma. Elas sempre vão interagir ou lisando o aparelho celular das bactérias, né, ou quebrando também a membrana citoplasmática das bactérias. Então, mostrando aqui alguns tipos de enzimas hidrolíticas ou enzimas líticas que são usadas para funcionalizar as embalagens em alimentos, né? Nós temos, então, as oxidases, as que degradam a polissacarídeo, né? E outros tipos de enzimas também. Então, todos esses tipos de enzimas a gente consegue produzir através de fermentação microbiana, a gente faz a recuperação e funcionaliza o material de embalagem, né? Então, essa é uma classe que são as enzimas. Uma outra classe também são os biosurfactantes. As que são mais utilizadas hoje em dia são os glicolipídios, como os raminolipídios, e também os lipopeptídeos, como a sulfactina. Então, essas duas classes são as mais estudadas atualmente, de biosurfactantes. E elas atuam na membrana citoplasmática ou quebrando também o biofilme formado pelas bactérias em uma superfície, né? Uma outra classe também são os compostos bioativos, os pigmentos bioativos que são produzidos por micro-organismos. Então, aqui a gente pode ver que, por exemplo, fungos filamentosos produzem uma gama de cores diferentes, né? E aqui tem duas vantagens. Você pode usar ou como corante de alimentos, que eles são também naturais, ou você também pode usar como antioxidante ou antimicrobiano. Então, a gente pode observar que várias moléculas têm uma conformação isoprênica, né, como carotenoides, licopeno, e também grupos fenólicos, que funcionam como antioxidantes também contra os micro-organismos. Aqui, uma cepa muito estudada de fungo que é o monascos, eles produzem compostos antioxidantes antimicrobianos, principalmente as cores vermelha e amarela têm ação antimicrobiana também. Então, como a gente produz esses ativos? A gente produz por bioprocesso. Então, quem produz esses ativos, tanto os pigmentos como as enzimas, os biosurfactantes, são os micro-organismos. Então, a gente usa aqui na unidade cepas de leveduras, fungos filamentosos e bactérias para a produção desses ativos. E por que a gente vai usar bioprocessos? Porque a gente pode observar que esse bioprocesso a gente pode considerar como se fosse uma biotecnologia limpa, né? Muitas vezes a gente usa como substrato resíduos agroindustriais que a gente consegue fazer. A gente retirar esses resíduos do ambiente, né, que muitas indústrias não usam mais, que eles teriam que tratar, na verdade, para dispor no ambiente. A gente usa esses resíduos industriais para a produção de biomoléculas, né? E também, micro-organismos são fontes naturais também. Então, assim, é como se fosse uma economia, um processo limpo, na verdade, né? Só tem, assim, uma limitação, né, desses bioprocessos. Na verdade,
são muitas etapas até a produção de uma biomolécula, né? O bioprocessos ele inclui 3 grandes etapas, que a gente chama de upstream, a etapa de cultivo em bioreatores, e a etapa de downstream, que é a etapa de recuperação e purificação de biomoléculas, né? A etapa de upstream, que é a primeira etapa, é quando a gente faz o isolamento de uma cepa microbiana para tentar produzir um bioativo, né? A gente pega essa cepa microbiana e oferece meio de cultivo para ela crescer. No segundo momento, a gente faz, então, um aumento da escala da fermentação microbiana, né, que a gente quer produzir em grande quantidade a biomolécula. Produzindo a biomolécula, o que você vai ter aqui nessa etapa de fermentação? Você vai ter o meio de cultivo, que está lá, né? Grande parte ela pode não ter consumido, mas ela vai estar lá. Você vai ter a biomassa celular e também vai ter o seu bioproduto também. Como a gente faz para separar a sua biomolécula do resto, né? Então, você tem que usar o processo de downstream, que é o processo de você separar a massa celular, o meio de cultivo, da sua biomolécula. Aqui você vai ter várias etapas de purificação até chegar na sua biomolécula final purificada, né? Então, isso também pode ser considerado uma limitação do bioprocesso, né? Que para você conseguir chegar até a biomolécula final, que tem a ação antimicrobiana, antioxidante, você passa por dezenas de etapas de purificação também, né? Aqui na nossa unidade, a gente consegue fazer a produção, né, em diferentes escalas de bioreator. Então, a gente consegue fazer em LMR, em shaker, e em escala de bancada com bioreator. A gente não consegue ainda fazer em escala piloto industrial, né? Então, depois que você consegue fazer o isolamento do micro-organismo, consegue cultivar ele, aumentar a escala em bioreator, como você faz então para purificar esse tipo de biomolécula? Quais etapas você vai usar? Aí vai depender do quê? Da sua aplicação, né? Qual a pureza que você vai querer da biomolécula? Aí você vai depender da pureza para aplicar as etapas de purificação, né? Então, aqui, depois que você fermentou, você tem muitas etapas de purificação, que é a separação das células do meio de fermentação, que a gente chama de clarificação. Depois tem a purificação inicial ou concentração da biomolécula, purificação específica do metabólico e a purificação final. Quanto mais etapas de purificação você tem, mais puro você vai ter a sua biomolécula. Mas também, como são muitas etapas, mais caro vai ser também. Então, muitas vezes, você não precisa de uma molécula 100% pura. Você pode ter ela menos pura para fazer a aplicação nas embalagens, né? Então, assim, não é que você precisa purificar até 100% a sua biomolécula, porque quanto mais você purifica, mais cara ela fica também, né? A purificação final, que é a mais cara, seria usando técnicas cromatográficas, né? Então, você faria então, a purificação ou de troca iônica, ou hidrofóbica, ou por afinidade e premiação em gel. Então, assim, essa aqui seria, na verdade, a última etapa de purificação da sua biomolécula. Agora, eu queria mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui na unidade. Então, são estudos que quem realiza, são os alunos do técnico aqui de biotecnologia, o pessoal da graduação também em biotecnologia, e o pessoal da pós-graduação, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas biomoléculas que são os biocorantes, né? Que têm propriedades antimicrobianas, antioxidantes, as enzimas também, e também o material que a gente pode usar também como filme para poder fazer as embalagens também, né? Então, o primeiro processo aqui é a produção de pigmentos por fermentação microbiana. Então, a gente usou a cepa, a gente fez o isolamento e usou cepas de monascos SP para a produção de moléculas antimicrobianas e também antioxidativas, né? A gente usou dois tipos de processo aqui de produção. O processo de fermentação em estado sólido, né, que o meio de fermentação é sólido, e o processo de fermentação submersa, que o meio de fermentação é líquido. A gente fez a recuperação do pigmento e a próxima etapa seria verificar se ele tem atividade antioxidante e antimicrobiana para ser aplicado também em embalagens. Então, aqui é mostrando como a gente isolou essa cepa de monascos SP. Então, aqui mostrando as cepas já isoladas, né, do fungo monascos. Aqui a gente observa que, dependendo do meio de cultivo que você utiliza, você pode obter a formação de corante ou vermelho ou laranja, né? Então, aqui já é o fungo crescido em placa, né, do monascos SP. Aqui, coração vermelho, aqui é alaranjado. E essas duas aqui, tipos de cores, tem a literatura descrita que tem atividade antimicrobiana, né? E aqui é o microscópio óptico, o visto em microscópio óptico, né? Aqui são os dois tipos de fermentação para a produção desse biopigmento.
fermentação sólida em arroz, e aqui é fermentação líquida. Aqui a gente utilizou 2 tipos de meio de cultivo. A gente utilizou bagaço de chá verde, então, que é um resíduo das residências, ninguém vai usar isso, todo mundo pegaria e jogaria no lixo, né? Então a gente usou esse resíduo, que é bagaço de chá, e também borra de café. Então a gente está tirando do ambiente algo que ia para o lixo, a gente está usando para produzir biomoléculas, né? E aqui são os extratos de biopigmento que a gente conseguiu recuperar, né? Aqui do extrato que veio da fermentação sólida, que é bem mais escuro, e aqui da fermentação líquida, que é um pouquinho mais clara. Então a gente sabe que aqui tem os pigmentos, no mínimo vermelho, né? A segunda parte, então, depois que você produziu, você tem aquele pigmento, como que você consegue fracionar em outras cores e recuperar outras cores também? Porque cada tipo de cor vai ter um tipo de molécula que pode ter ou não atividade antimicrobiana, né? Então, a gente tem aqui as etapas de filtração. Aqui a gente tem, se veio do meio sólido, a gente faz extração sólido líquido. Se a gente veio do meio líquido, a gente faz extração líquido-líquido, né? Então, aqui são as etapas de extrações, separação da cor vermelha e da cor laranja, e aqui já é a cor laranja separado. A gente não conseguiu ainda separar a cor amarela, mas a gente está tentando também fazer extração para separar os 3 tipos de cores, né? Então, a gente conseguiu separar o laranja, e a gente sabe que aqui no vermelho tem o vermelho e o amarelo. Então, a gente está ainda na tentativa de recuperar essa cor amarela e fazer os testes também de antimicrobiano com essas biomoléculas. Um outro estudo que a gente faz aqui também é a produção de enzimas hidrolíticas ou enzimas líticas que quebram a parede celular das bactérias, né? Então, eles servem como antimicrobianos. A gente faz também por fermentação submersa, ou a gente faz em shaker ou a gente faz em reator, né? Então, só mostrando aqui como a gente faz, a gente tem algumas cepas de bacilos subtilis, micoses, bacilos também púmilos, que a gente isolou. A gente faz o meio de fermentação líquida, fermenta em bioreator, em shaker, e faz a recuperação por centrifugação. Então, você tem aqui no final, quando você faz a centrifugação, você tem aqui a massa celular, que você não quer ela, né, porque a enzima está no extrato aquoso, na parte de cima, e você aplica esse extrato aquoso contra micro-organismos, né? Aqui mostrando uma avaliação qualitativa do tipo de enzimas que a gente conseguiu recuperar em cada fermentação. Então, a gente consegue verificar que a gente produziu proteases, que consegue agir sobre a parede celular, né, dos micro-organismos. A gente também conseguiu celulases, amilases e pectinases. A gente também observou também que algumas das cepas têm ação antimicrobiana, então ela consegue impedir o crescimento de E. coli aqui em placa, né? Então a gente sabe que elas, além de produzirem enzimas, também produzem enzimas líticas que podem degradar a parede celular de E. coli também, ou inibir o crescimento delas no mínimo, né? Outras cepas de bacilos também conseguem também lisar, aqui no teste de lise, que a gente semeou a placa com bactéria gram-negativa e repicou os bacilos. A gente pode observar que bacilos púmilos conseguem impedir o crescimento de E. coli em placa, né? Aqui nossos alunos da pós-graduação fazem esse mesmo processo, que em vez de fazer a produção em shaker, né, em NMR, a gente consegue aumentar a escala. Então a gente faz a produção em grande escala, em bioreator de bancada, e depois a gente faz os testes enzimáticos para saber se tem ou não a produção daquela enzima, né? Eles fazem essa produção e também geram gráficos também mostrando o crescimento celular, a produção de enzima, né, e alteração do meio de cultivo. Essa aqui eu acho a parte também mais interessante, que os alunos de projetos também fazem aqui materiais diferentes, né, biodegradáveis, que pode servir como filme para revestimento em embalagens, né. Nesse caso, a gente fez a fermentação para a produção de celulose bacteriana, né. Então, a gente usou aqui extrato aquoso de hibiscos, né? A gente fez um meio de cultura com extrato aquoso de hibisco, a gente fez uma fermentação em superfície. E aqui a gente inoculou cepas microbianas, a gente pode observar, então, a formação de um biofilme. Isso aqui é bactéria e levedura pura. Então, todo esse biofilme aqui é levedura e bactéria. É um consórcio que é formado aqui, né? E aqui é o filme, depois de seco, né, a gente pega, será que esse filme ele pode servir como material de embalagem também. Então, você pode até pensar, nossa, mas ela é bactéria e levedura pura aqui, não tem nenhum outro material aqui.
né? Então, aqui é levedura e bactéria pura. Foram feitos alguns testes de biodegradabilidade, então, assim, ela é biodegradável esse material e também tem ação também contra bactérias, leveduras e fungos também, que eles não crescem nesse meio, né? Então, isso aqui é bem legal, esse tipo de fermentação também. E a gente também trabalha também com alguns bacilos que produzem também os tensioativos microbianos também, né, que são pode ser o bioemulsificante, o biotensioativo, né, que para tentar inibir também o crescimento de micro-organismos também, né. Isso aqui não é origem microbiana, mas também isso aqui é algo que a gente também faz, que eu queria mostrar, que são polímeros, né, biopolímeros, para a formação de biofilme, que pode ser também utilizado para embalagens. Então, a gente faz aqui o uso de alginato de sódio com cloreto de cálcio, que a gente consegue formar um filme polimérico, né? E também um filme com proteínas e enzimas transglutaminadas, que também é uma enzima microbiana também. Então, essa aqui é uma plaquinha mostrando um biopolímero proteico com a enzima, então ela forma um filme, né? E aqui é uma aula demonstrativa mostrando como que a gente produz a enzima aqui na unidade e depois a aplicação na formação de filmes em impressora 2D também. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, do que a gente tem feito aqui na unidade. E convido também quem quiser fazer uma pós-graduação, uma graduação, a gente tem os cursos de biotecnologia aqui no Senai. Muito obrigada, Haroldo, pela apresentação. Pedir, por gentileza, para você ficar aqui no palco e sentar. Que agora vou solicitar a moderadora Liliane, ao Ramon, ao Josemar, que retornem ao palco para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Liliane, a palavra é sua. O QR Code, por favor, da apresentação do Haroldo. Daqui a pouco ele chega e a gente coloca o QR Code para vocês. Vamos lá, Liliane. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Sem dúvida nenhuma, eu acho que trouxeram novidades, conforme a gente havia falado anteriormente, e uma esperança, né, de que existe ainda mecanismos que a gente pode empregar que não era, a gente nem conhecia, a gente não tinha contato com isso, né? Então, parabenizar a todos vocês pelo trabalho, eu achei assim, fantástico. Eu fiquei, às vezes a pessoa falava e eu ficava assim, o quê? Não é possível, isso existe, né? Então, parabéns, viu? E a gente fica muito honrado com a presença de cada um de vocês aqui, tá? Bom, eu vou abrir para perguntas, enquanto elas não aparecem, eu vou fazer umazinha, pode ser? Lá vem a nossa, tem outra pessoa aqui também querendo. Eu posso fazer antes uma perguntinha? Essa pergunta está direcionada ao professor Ramon. Bom, você falou, professor, sobre o aquecimento ômico, né, que para poucas pessoas isso é conhecido. E aí eu tenho uma perguntinha, porque, pelo que eu entendi, todo o estudo está vinculado à aplicação do aquecimento ômico para uma população, uma comunidade bacteriana conhecida, né? E aí você falou que existe, então, aumento por conta do processamento da energia, da parte elétrica, um aumento rápido da temperatura com eletroporação, certo? Bom, minha pergunta, essa tecnologia, você acha que poderia ser útil para combate da formação de biofilme? E a outra questão existe alteração do ponto... Você acha que pode existir alteração do ponto isoelétrico de proteína no caso de alimento? Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar, na medida do possível, responder, né? Bom, sobre biofilmes,
é uma vertente pouquíssimo estudada com relação ao aquecimento ômico, para ser muito sincero, por conta de limitação do processo e do equipamento, né? Porque subentende-se que para que você aplique essa tecnologia, você precisa aplicar ele em algo, ou uma solução, ou no alimento sólido. Então, pensar isso numa aplicação em superfícies fica muito difícil com essa tecnologia, tá? Por questões de funcionalidade do equipamento. Tá? Agora, por exemplo, a gente poderia utilizar plasma, UVC, que são tecnologias emergentes contra biofilmes, que são tecnologias mais voltadas para tratamento de superfície, em alguns casos. Tá bom? Sobre a questão do ponto isoelétrico da caseína, não é comprovado que ele altera o ponto isoelétrico, tá, de caseína, porém ele consegue alterar a forma como as proteínas são quebradas, digamos assim, né? Então, quando a gente faz o tratamento com aquecimento ômico, algumas frações são danificadas, coisa que não aconteceria, por exemplo, com o tratamento convencional. Tanto que o perfil de peptídeos de proteínas submetidas ao aquecimento ômico ele é completamente diferente de uma proteína, da mesma proteína submetida ao calor, por conta da forma de ação da corrente e aonde ela vai quebrar. Entende? Não é prejudicial. Não, em alguns casos ele é até benéfico, porque a gente tem uma formação, por exemplo, de peptídeos bioativos maior no aquecimento ômico do que numa pasteurização convencional. Mas o ponto isoelétrico por si ele não altera. Tá? Não, imagina. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o Ramon, com relação, né, às tecnologias, por assim dizer, tradicionais, as tecnologias emergentes, como que poderia ser feito um contraponto entre o investimento nisso e a vida de prateleira dos alimentos submetidos a esses diferentes tipos de tratamento? Seu nome? Juliana. Juliana. Bom, primeiro com relação ao investimento, tá, Juliana? Dizer que a gente consegue fazer uma adaptação da planta para que essas tecnologias sejam aplicadas ainda é uma coisa que demanda um investimento muito alto e talvez você não consiga justificar, pelo menos a curto prazo, essa troca. Tá? Porque, por exemplo, só para que vocês entendam o que isso significa em termos financeiros, um equipamento que a gente tem na USP, ele custa perto dos R$100 mil, né, de aquecimento ômico, e a gente consegue tratar ali 20, 30 ml por batelar, né? Agora, o que acontece, Juliana, desculpa. O que acontece existem já empresas que, por exemplo, fabricam equipamentos como um pasteurizador de placas e que colocam acoplado nesse equipamento uma parte voltada ao aquecimento ômico. E aí você tem um efeito conjunto e você consegue reduzir o seu... consegue ter os benefícios do aquecimento ômico, mas não necessariamente alterar toda a planta. Então você modifica apenas uma parte do desenho técnico desse equipamento para que o produto também passe por ali e você tenha um efeito somado com a pasteurização que já existe. Tá? Mas agora, eu acredito realmente que é uma questão de tempo e estudo para que essas tecnologias, ou em conjunto, ou uma substituição, isso possa dar um retorno, porque realmente a gente tem que começar a pensar muito na questão do que a gente gera para o meio ambiente, né? O impacto que a gente está tendo. E a gente comprovou já dentro dos nossos trabalhos que são tecnologias que geram um gasto energético muito menor. Então a gente também tem que utilizar isso como argumento para a utilização. Né? Só para concluir, não sei se foi clara, quando eu mencionei vida de prateleira, seria para minimizar perdas, né? E reduzir o custo de produção. Ah, perfeito. Indiretamente. Exato, mas assim, ele tem uma eficiência tão boa quanto os convencionais. Falar que é além... Existem trabalhos que mostram que são além, tá? Mas eu não consigo afirmar aqui o comportamento real no mercado porque ainda não tenho estudo aprofundado. Né? Eu sei que no meu laboratório, eu consigo resultados que são mais satisfatórios do que um tratamento convencional. Mas eu não consigo afirmar para vocês a nível industrial, em escala industrial, e ele passando por toda a cadeia que o produto passa, se isso conseguiria ser reprodutível também, digamos, na vida real, fora da academia. Mas a tendência é que sim, tá? Espero comprovar isso em breve lá com o nosso grupo, tá bom? Obrigado pela pergunta. A próxima. Muito obrigado, né, pelas apresentações. De alguma forma, elas acabaram sendo complementares, né?
porque elas estão trazendo tecnologias um pouco diferentes aí, né, do que a gente tem convencionalmente na conservação de alimentos. A pergunta que eu queria fazer, eu acho que consegue provocar todos vocês. É um pouquinho complementar ao que a Liliane fez. Essas tecnologias que vocês apresentaram, de alguma forma, já tem algum estudo, elas são aplicáveis apenas para algum grupo de micro-organismos ou elas vão atuar em todos os micro-organismos presentes naquele alimento? Porque, às vezes, a gente tem algum micro-organismo, alguma bactéria, que ela é desejável que esteja presente ali. Então, quando eu estou aplicando essas tecnologias, eu vou atuar da mesma forma em todos os micro-organismos. Então, por exemplo, né, uma bactéria lática, que ela é desejável, que ela vai trazer uma característica probiótica, né? Todos eles vão ter, né, vai ter efeito em todos eles ao mesmo tempo, ou a gente consegue selecionar isso de alguma forma? E a outra pergunta também que eu queria fazer é sobre o extravasamento celular, porque eu acho que vocês mostraram, né, que as células elas ficam extravasadas. Essas substâncias que estão sendo liberadas ali, elas não vão ter nenhuma modificação no alimento, principalmente de parte sensorial, né, porque são enzimas, né, que vão estar atuando ali. Então, era isso que eu queria saber um pouquinho. Só complementando a questão, por exemplo, da E. coli, né, que pode extravasar, liberar endotoxina e gerar uma série de problemas para o organismo de quem estiver consumindo, né? É isso que você estava falando, né? Então, quem vai se arriscar? Vou responder ela parcialmente. Bom, com relação às embalagens ativas, vai depender, tá, principalmente do agente ativo que a gente vai estar utilizando nessa embalagem. Então, por exemplo, se a gente está utilizando bacteriocinas, né, as bacteriocinas são produzidas pelas bactérias ácido lático, então provavelmente elas não vão ter um efeito sobre elas, mas sobre outros micro-organismos patogênicos a gente sabe que sim. Se eu estou utilizando, por exemplo, óleos essenciais, tem alguns estudos já mostrando que diversas cepas probióticas são resistentes aos óleos essenciais. Então, a princípio, eles não afetariam o crescimento e o desenvolvimento delas, mas principalmente das patogênicas. Agora, se a gente começa a falar, né, de nanopartículas inorgânicas, a gente já tem um outro cenário, né? Então, as nanopartículas inorgânicas, infelizmente, elas vão atuar sobre todas as bactérias que estão ali presentes, exceto as que vão desenvolver algum tipo de resistências que são resistentes, mas você teria um efeito tanto sobre as positivas quanto as negativas. Acho que eu vou responder até esse ponto, e vou deixar os outros colegas complementarem também. Bom, eu sou mais da área de processo, né, então eu faço a produção desses bioativos, né? O que a gente faz no laboratório, na verdade, é jogar com o tipo de micro-organismo, né? Então você pode usar um pool de enzimas ou um pool de bacteriocina, mas nesse caso do extravasamento, se vai afetar no organismo, eu acabei ainda nem me tentando a isso, né? Porque eu sou muito mais da área da bioatividade. Tem ação, não tem ação, contra quem, não tem contra aquela cepa e assim por diante. Então a gente vai jogando com as biomoléculas, né? Agora, no caso, a gente nunca chegou a testar, a gente não chegou nesse ponto, porque a nossa unidade aqui ela é bem nova, né? Tem 4 anos, né? A gente está indo por etapa. A gente não chegou a fazer teste de incorporar e fazer, por exemplo, embalar um alimento e verificar o que acontece com ele ainda, né? Então, a gente está no estágio ainda de fazer o fracionamento, a purificação dessas biomoléculas e jogar contra a cepa microbiana, mas em placa sólida, né? A gente não ainda chegou no estágio de verificar se vai liberar algum composto tóxico e se isso vai interagir com o alimento ainda. Então, assim, essa parte eu não vou conseguir responder, que é a parte que acho que é mais difícil, né? Eu só queria complementar algo rápido, né? Eu trabalhei muito tempo com pós-colheita de frutas e o que a gente tem visto, né, atualmente aí nas pesquisas com pós-colheita de frutas, a gente está tentando mudar o nosso olhar, então a gente sempre tinha um olhar ali de vamos destruir os fungos e tudo mais. Mas a gente tem visto aí um aumento nos estudos sobre microbioma, né? Então a gente tem visto que a fruta, para ser considerada saudável, a gente precisa ali que a comunidade microbiana seja mais em equilíbrio, né, do que em menor, né, a diversidade seja maior do que menor. Então, é um caminho que as nossas pesquisas, principalmente na Embrapa, ainda não chegou, principalmente porque esses estudos que envolvem microbioma, eles geralmente têm um custo muito elevado, né? A gente tem
quando a gente faz experimento com frutas, por exemplo, a gente trabalha com uma quantidade muito grande. Então, para fazer todo o sequenciamento de todas aquelas frutas, para entender como que esse material que eu desenvolvi, esse composto ativo, ele está interagindo, quais são os grupos microbianos que ele está afetando ou não, e como que isso tem relação, né? Porque a gente sabe, quando a gente fala nível de microbioma para a fruta, afeta aroma, por exemplo, e afeta outras características da fruta. Então, é um caminho, eu acho que para pesquisas futuras, é um caminho que a gente está caminhando agora, principalmente para a gente ter mudado essa visão, né? Antigamente o foco era muito destruir, hoje é tentar entender. Então, como que isso influencia também os outros micro-organismos e até que ponto, né, mantém o equilíbrio ou não. E, para além disso, né, o próprio microbioma da fruta, do alimento, ele também vai ter um efeito no nosso microbioma. Né? Então, a gente está começando também a ver essas relações. Então, entender como que essas tecnologias vão estar atuando ali na diversidade de microbioma e como que isso vai ter um impacto na nossa saúde, no nosso microbioma, é muito importante. Então, acho que é um caminho de pesquisa muito interessante, mas a gente ainda precisa avançar, principalmente com relação a recursos. Né? E trabalhar também a nível mais interdisciplinar, porque o nosso grupo é da área de materiais. A gente trabalha ali com micro-organismos até certo ponto, mas não é nosso forte, nem a nossa unidade trabalhar com sequenciamento, com essa parte de biologia molecular. Então, acho que é um caminho futuro, mas extremamente importante e pertinente. Acho que a gente precisa responder isso e entender mais. Temos mais duas só. Tá? Aí vamos precisar encerrar, Liliane. Bom, meu nome é Ramon, eu sou da Microsense, meu nome também é Ramon. Eu vou usar o espaço para duas perguntinhas, uma direcionada ao Ramon e outra ao painel todo, por favor. Você falou aí das tecnologias emergentes, né? Você vê ou existe algum estudo já, enfim, finalizado ou em andamento de combinação dessas tecnologias emergentes com as tecnologias clássicas? Porque quando você fala de um tratamento térmico, você parte de uma população inicial, né? Então, existe algum estudo de combinação? Você vê isso como um processo que seria viável, também pensando em termos de custos, de implementação e até de operação? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda seria, para as tecnologias que vocês apresentaram, quais são os principais desafios hoje que vocês veem para que isso possa ser implementado, digamos, de uma forma mais abundante, né, na indústria de alimentos e de bebidas? Bom, obrigado, Ramon, pela pergunta, meu xará. Existe, sim, bastante estudos que utilizam essas tecnologias como complementares, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, da clássica tecnologia de barreiras, que aí as tecnologias emergentes podem estar inseridas dentro desse contexto. O que existe, assim, 90% dos trabalhos que investigam essa sua dúvida são basicamente pré-processamento de alimentos para posterior processamento convencional. E aí, como eu mencionei durante a minha fala, eu posso aplicar isso, por exemplo, num alimento que, de repente, posso encontrar um micro-organismo esporulado. E aí, depois, durante a etapa de pasteurização, nesse caso, esterilização, eu vou ter uma segurança maior. Existem alguns casos de estudos complementares que utilizam, por exemplo, as tecnologias emergentes como etapa de pré-extração de compostos bioativos. Também é uma outra possibilidade de trabalhar em conjunto com tecnologias convencionais, tá? Mas existe sim essa possibilidade de aplicação. Existem alguns casos, que aí é um das linhas de pesquisa dentro do meu grupo, que a gente aplica essas tecnologias pré-processamento, né, visando a produção de pós-bióticos, por exemplo, ou então para a atenuação desses probióticos. Então a gente também consegue colocar isso como uma tecnologia complementar, tá? Então, existem muitas áreas, sim, que elas são utilizadas de forma conjunta, tá? Muito mais focado nisso que eu disse para você. Respondido, Ramon? Certo? Obrigado. A sua outra, eu não lembro. Vou deixar para os colegas, então. Bom, como nossos temas se complementam, eu vou responder sobre a parte de embalagens inteligentes, aí você responde sobre as ativas, tá bem? Qualquer coisa eu posso complementar depois. Bom, com relação às embalagens ativas, acho que as principais dificuldades hoje, a principal é a questão regulatória, né? A gente não tem nenhuma legislação hoje a nível mundial, né, para regular aí como que vai ser essa questão das embalagens inteligentes, perdão, tá? Não ativas, das embalagens inteligentes nos alimentos. Então, acho que para a gente avançar e para que essa tecnologia realmente chegue, a gente precisa primeiro
a se atentar a essa questão regulatória, regular quais são os compostos que vão ser utilizados, qual é o limite, o quanto que eles podem migrar para o alimento, né, quais características que eles não podem alterar no alimento. Então, esses compostos, quando a gente fala de embalagem inteligente, tem principalmente os indicadores colorimétricos, né? Então, são compostos que têm cor. Então, até quanto ele pode migrar para o alimento, quanto isso vai afetar as características sensoriais do alimento, né? Como que o consumidor vai perceber isso, né? Para além disso, a gente tem que avançar ainda, tentar aprimorar um pouco mais esses materiais de embalagem, pensando em avaliar a cinética, então o quanto de composto está sendo liberado para o alimento, e tentar entender o quanto isso também vai afetar. E um outro desafio, para mim, está relacionado à questão de reciclagem. Então, pode ser que o processo de reciclagem ele vai ter que ser pensado, que pode ser que esses compostos eles acabem contaminando ali, né, o polímero durante a reciclagem e atrapalhe o processo, né? Então, pode ser uma limitação, como a gente tem também para outras embalagens, que você não consegue separar os componentes, você não consegue reciclar, ou até as embalagens que têm coloração, pigmento mesmo, né? Então, eu já vi vários vídeos e o pessoal comentando que você não consegue reciclar determinado tipo de embalagem só porque ela tem uma pigmentação diferente, né? Então, isso a gente também precisa avançar e entender como que vai funcionar. Posso só um minuto? Tem 30 segundos, na verdade. Só para... Você perguntou a questão, Ramon, de complementar, né? Por exemplo, o trabalho do Jean, levanta o braço aí, Jean, que é aluno de doutorado, ele está utilizando o aquecimento ômico como uma tecnologia complementar. Então, ele vai testar o aquecimento ômico em E. coli e Listeria, para que a gente consiga reduzir a quantidade de conservantes no produto, né? Então, até onde a gente consegue aplicar essa tecnologia para que a quantidade de conservantes seja... Ele não vai testar num produto específico, ele ainda vai fazer os testes na célula e depois a gente vai replicar isso para a aplicação. Tá bom? Bom, em relação aos ativos microbianos, né, que a gente obtém a partir de cepas de fungos, leveduras, enfim, o que for, né? Então, todos os ativos dessas cepas são considerados naturais também. Então, o que funciona para ativos naturais de vegetais funciona para microbiano também. O gargalo para bioprocesso sempre foi e sempre será ganho de escala, né? Porque na última empresa que eu trabalhei, para a formulação de um bioativo, entre você conseguir isolar uma cepa que produz aquele bioativo, fazer um meio de cultura, ganhar a escala do shaker para o bioreator, depois escala piloto industrial, e depois purificar, são mais de 10 anos. Então, assim, é um longo processo e tudo que envolve essa parte é muito caro, né? Pode ser que não seja caro o meio de cultura, né, que você vai usar, mas todo o resto, as análises, insumos para análise, tudo é muito caro. Então, assim, é muito caro e é difícil você ganhar escala com isso, né? Mais ou menos uns 10 anos para você conseguir uma biomolécula. Então, é mais ou menos esse que é o gargalo da fermentação microbiana, né? Precisamos encerrar, Liliane. Suas considerações finais. É uma pena, né, gente? Mas, olha, mais uma vez, eu preciso realmente agradecer, em nome da Remesp, a presença de cada um de vocês. Sem dúvida nenhuma, é uma pesquisa muito árdua, muito difícil. Estamos ainda, né, graças a vocês, temos o início dessa pesquisa acontecendo, né? Mas a gente sabe que isso é um processo longo, custoso, muito laborioso, exige muita perspicácia do pesquisador e também a dedicação dos alunos que estão sempre atuando, né? Mas a gente espera que isso seja reconhecido, né, e tenha valorização de entidades, de órgãos de fomento, para poder manter sempre ativo essa propagação desse tipo de pesquisa, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, tá? E agradeço a todos vocês pela presença e assistir e prestigiar esses renomados pesquisadores, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela participação. Vou entregar o certificado, a lembrancinha, fazer a foto oficial aqui na frente, por favor.